Então, o ponto que eu realmente quero trazer é que se você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça e ser tudo o que Ele quer que você seja, às vezes terá que ser solitário. Bem, quantos de vocês estão prontos para a palavra hoje? Sabe, eu nunca vou a algum lugar e pego uma mensagem qualquer e prego. Eu sou muito proposital no que eu trago para você. Oro para que eu sempre tenha a palavra certa no tempo certo. E eu estou orando para que ao compartilhar a palavra hoje, porque há tanto poder na palavra de Deus, e é a unção que destrói o jugo da escravidão em nossas vidas. E literalmente, quando você se sentar e receber a palavra hoje, as amarras podem ser quebradas em você, mas preciso que una sua fé com a minha para que isso aconteça. Então eu creio e quero que você creia comigo, que se alguém aqui ainda não recebeu a Jesus, que o receba. Vamos orar com você no final do culto. Se você não está cheio do Espírito Santo, que você fique. Que você receba um novo toque. Se você está cansado, desgastado e exausto, seja lá do que for, esse Deus vai te tocar hoje, durante a pregação. Eu oro pela cura física, mental e emocional. Nenhum de nós tem tempo a perder. Tem muitas coisas que você poderia estar fazendo agora, muitas que eu poderia estar fazendo, mas estamos aqui juntos e Deus está aqui. E algo maravilhoso vai acontecer. Amém? O título da minha mensagem hoje é Deixando a Multidão para Trás. E todos temos uma multidão. A sua multidão pode ser o seu bairro, pode ser o seu trabalho, ser a sua escola, ou talvez sua multidão sejam as pessoas da sua família, mas todos temos nossa multidão. E muitas vezes, quando Deus toca a sua vida e quer te levar a algum lugar, a multidão não quer ir. Então, às vezes, você tem que tomar a decisão de não seguir a Deus ou de deixar a multidão para trás. Vamos começar com Marcos 4, verso 35. Diz, naquele dia, quando chegou a noite, ele disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. E no capítulo 5, verso 1, diz assim, e chegaram do outro lado. Mas o que aconteceu entre o 4:35 e o 5:1? Tiveram uma enorme tempestade de proporção de um furacão. Quantos aqui estão passando por algo agora? Quantos estão no meio de algo nesse momento? Eu quero te dizer algo. Entre os versos do capítulo 4:35 e do capítulo 5, verso 1, há o que eu chamo de meio. E sabe, começar não é difícil. As coisas, elas vêm com tanta emoção, vêm com tanto entusiasmo, é algo novo, nós temos um sonho, temos uma visão, temos uma ideia, vamos começar nosso próprio negócio, vamos pagar a nossa casa, vamos sair da dívida, perder peso, vamos nos exercitar, vamos entrar no ministério. Quantos sabem que não é difícil ter uma ideia brilhante sobre o que vamos fazer? Mas eu quero te dizer honesta e sinceramente que realmente são muito poucos os que, na verdade, chegam ao outro lado. Que terminam o que começaram. E isto é porque não sabem como passar pelo meio. Porque muitas vezes, enquanto estamos passando pelo meio, somos como os discípulos eram. Jesus parece estar dormindo no barco. E você sente que está sozinho, e é difícil. E você não tem o apoio, o encorajamento que acha que precisa. Mas eu quero ler a minha definição do mais alto nível de maturidade espiritual. E a propósito, é isso que Deus quer para cada um de nós, sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Não apenas sermos salvos, não apenas irmos para o céu algum dia. Se isso é tudo que Deus tinha para nós, no momento em que nascemos de novo, Ele nos teria levado. Ele nos deixou aqui por uma razão,
Isto é porque a Bíblia diz que nós somos representantes pessoais de Deus, seus embaixadores. E entenda, isto a Bíblia Amplificada diz que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Isto é incrível. Sabia que se os cristãos se comportassem da maneira que deveriam, não apenas indo à igreja, mas saindo da igreja. Não digo abandonar a igreja, mas receber o que precisa e deixar isto ajudá-lo a crescer e então sair e viver a vida. Você nem precisa necessariamente pregar para várias pessoas, se apenas viver a sua vida. E se todos nós aqui estivéssemos fazendo isso, primeiro, não teríamos os problemas que temos hoje, e em segundo lugar, eu acho que talvez Jesus já teria voltado, porque o mundo estaria salvo, transformados à imagem de Jesus Cristo. E sabe, todo mundo que é chamado para pregar, acho que tem uma coisa que Deus quer que elas se dediquem mais. Algumas pessoas, elas estão mais inclinadas para o evangelismo. Eu amo ver as pessoas sendo salvas, mas não me chamaria de evangelista. Algumas pessoas são mais encorajadoras. Elas não conseguem falar sem encorajar as pessoas. Eu amo encorajar as pessoas, mas eu não me chamaria de uma encorajadora nata e natural. Mas o que eu sempre tive dentro do meu coração é a maturidade espiritual para os crentes. Esse é o meu trabalho com Deus, te ajudar a crescer, para que você possa desfrutar de tudo pelo qual Jesus morreu para te dar. Vamos lá. No início da minha caminhada com Deus, eu fiquei tão cansada de ouvir sobre todas aquelas promessas. Eu as via na palavra, mas elas realmente não eram uma realidade em minha vida. E ninguém nunca tinha dito a mim, sabe, como torná-las realidade. Posso vir aqui ser uma líder de torcida espiritual, mas não posso alimentá-lo só com sobremesa. Eu tenho que te dizer coisas que você pode não querer ouvir. E eu tenho que te dizer coisas que podem fazer se contorcer um pouco aí, porque o crescimento espiritual é semelhante a crescer fisicamente. Isto nem sempre é tão fácil. Tem algumas palavras na Bíblia que simplesmente não gostamos de falar delas. E uma delas é sofrimento. Obrigada pela ótima resposta. Bem, quer saber? Esqueça. Aqui está a minha definição do mais alto nível de maturidade espiritual, que é onde eu quero te levar. Sofrer enquanto se espera pacientemente, com uma boa atitude, confiando em Deus e continuando sendo uma bênção para outras pessoas. Eu acho que vou dizer isso novamente. É aqui que Deus quer que nós cheguemos, eu, você, cada um de nós. E veja, Deus não gosta de nos ver sofrer, mas o que Ele gosta é que nos comportemos bem enquanto estamos sofrendo. E que ainda assim tenhamos uma boa atitude, que esperemos pacientemente, que continuemos confiando nele. E é muito importante que continuemos alcançando e ajudando outras pessoas. Esta é uma semente que você semeia para a sua própria vitória. Estendendo a mão e ajudando os outros, quando não pode ajudar a si mesmo. E é incrível como você pode ajudar outra pessoa. Sofrer enquanto se espera pacientemente. E paciência não é só a capacidade de esperar, é como agimos enquanto esperamos. Sofrer enquanto se espera pacientemente com uma boa atitude, confiando em Deus e continuando a ser uma bênção para outras pessoas. Agora, vamos ler isso rapidamente. Naquele dia, quando a noite chegou, ele disse aos seus discípulos, vamos passar para o outro lado. Sim. Deixando a multidão para trás.
Eu nunca ouvi uma mensagem com esse título. Com certeza já teve. Vamos fingir que eu sou a primeira a pregar sobre isso. Deixando a multidão para trás, eles o levaram junto, pois ele estava no barco e havia também outros barcos com ele. E uma tormenta furiosa surgiu e as ondas quebravam sobre o barco, de modo que quase foi inundado. Não era um ventinho soprando, só uma chuvinha, isto era bem grande. E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Você não ama isso? Deus, onde você está? Por que você não está fazendo nada na minha vida? E os discípulos o acordaram: mestre, você não se importa se nos afogarmos? Deus, você não me ama, onde você está? Por que não está me ajudando? Por que não faz isso ir embora? Vou dizer algo que talvez você não goste, mas não fui chamada para dizer o que você gosta, eu fui chamada para falar o que vai te ajudar. Sabe, às vezes, ter livramento quando queremos receber livramento não é a melhor coisa para você. E mesmo que você não goste disso, de um certo modo, isso te fará tão bem que você dirá: espero que aconteça de novo. Eu vou repetir. Ser liberto de tudo nem sempre é a melhor coisa para nós. Porque nós não crescemos quando as coisas estão boas. Nós crescemos quando Deus é tudo o que temos. Estamos lutando e nos perguntando por que no mundo Ele não está se movendo para nos ajudar. Deus, onde você está? Por quê? Deus, por quê? Quando? Deus, quando? Deus, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Isso não faz o menor sentido. Vou te dizer a verdade, se você não gosta de mistérios, não precisa se preocupar em querer andar com Jesus. Porque tem muitas coisas que Ele faz em nossas vidas, sabe, que simplesmente não fazem nenhum sentido para nenhum de nós. E gostamos de dar conselhos a Deus, não é? Nesses períodos de tempo. Sabemos exatamente o que Ele deveria fazer. E Ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: aquietem-se, acalmem-se. Então o vento diminuiu e se acalmou. E Jesus disse aos seus discípulos: por que estão com medo? Vocês não têm fé. Eles ficaram aterrorizados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e as ondas o obedecem? E eles chegaram ao outro lado. Conseguiram passar pelo meio. Ouvi alguém dizer uma vez, e realmente gostei disso, eu espero que você entenda aqui: toda vez que o ônibus para, alguém desce dele. Alguns de vocês não entenderam isso, eu vou ser prática e você vai entender. Já reparou que na sua vida, ou nos seus negócios, ou no seu ministério, onde quer que seja, você cresce por um tempo, ou você progride por um tempo, e depois parece que você trava um pouco? E então nada acontece de novo por um tempo, mas então eventualmente você continua. Nosso ministério cresceu muito, mas por 5 anos o que eu fazia era estudos bíblicos em casa. Por 5 anos eu pregava para 25, 30 pessoas na terça-feira à noite na minha casa. Eu não recebia para isso, eu não ganhava dinheiro com isso. Estudava o mesmo tanto que estudo hoje para sair e pregar para milhares. E eventualmente comecei o segundo estudo bíblico nas manhãs de quinta-feira na casa de outra pessoa. 5 anos, não 5 dias, nem 5 minutos. 5 anos. 5 anos é muito tempo. Mas então, quando Deus me disse: vamos para o outro lado, eu enxerguei o que eu estou fazendo hoje. Mas, por 5 anos, fiz estudo bíblico em casa. Então, Deus me disse para meditar nisso, e é isso que faço coisas novas. Bem, misericórdia, Senhor, pensei que tinha chegado o meu tempo, agora íamos sair pelo mundo. Bem, então, eu fui trabalhar numa igreja, trabalhei lá por 5 anos, debaixo da autoridade de outra pessoa, e eu, sabe, nem sempre, geralmente não gostava das suas decisões.
E eu vou ser bem direta aqui. Você não está apto a estar em autoridade até que saiba como estar debaixo de autoridade. Todos nós queremos ser o chefe. Mas temos que aprender a ser submissos, e esse é outro assunto que as pessoas não gostam, sabe? Watchman disse que a primeira coisa que devemos fazer no minuto em que entramos em algum lugar é procurar ver quem é a autoridade ali e entrar debaixo desta autoridade. Eu estou aqui pregando, mas eu não sou a autoridade aqui, sabe? A Liz é um membro da família que está representada aqui hoje, então, o que quer que ela me diga para fazer ou não, eu devo imediatamente obedecer, porque este é o lugar dela, a casa dela, ela é uma autoridade. E se você não estiver debaixo de autoridade, então Deus nunca vai te promover para estar em autoridade. Amém? E então, por 5 anos, trabalhei para outra pessoa e eu murmurava, reclamava e gemia e me contorcia. Falava mal dela pelas costas. Vamos ser verdadeiros aqui. E Deus começou a falar comigo que eu não podia fazer isso, que não podia falar mal do chefe com os outros funcionários. Eu entendi essa parte, eu fiz isso, mas eu ainda falava mal dela lá na minha casa. Vamos, obedecemos um pouco de cada vez e levamos muito tempo para entender algo. E então, eis o que Deus me disse, é importante que você ouça isso. Ele disse, não é com quem você está falando que importa, são as suas palavras que estão causando dano. Então, no final desses 5 anos, agora fazia quase 10 anos... Eu ainda não tinha chegado ao outro lado. Ainda estava no meio da tempestade. Então, para resumir, sabe, Deus deixou claro que eu deveria sair do meu emprego na igreja. Pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste e oeste. Bem, isso parece empolgante, mas ninguém me conhecia no norte, sul, leste ou oeste. Então fiz a única coisa que eu sabia fazer. Eu moro em St. Louis, então fui para o norte de St. Louis, leste de St. Louis, oeste e sul de St. Louis. E digo a verdade, uma vez por mês tínhamos reunião em cada parte da cidade. E cara, se eu tivesse 100 pessoas numa reunião, achava que tinha morrido e já estava no céu. Mas quer saber, quando deixei meu emprego na igreja, tive que deixar a multidão para trás. Quando eu recebi a Cristo, bem, eu já tinha nascido de novo, mas quando Deus tocou minha vida em 1976 e me chamou para ensinar a palavra, deixe-me dizer algo, a multidão me deixou, eu não precisei deixá-la. Estou dizendo a mais pura verdade de todos os que eu conhecia. Eu só consigo lembrar de 2 pessoas que ficaram comigo. Todo o resto me disse, você não pode fazer isso, você é uma mulher. Isso não está certo. Me pediram para sair da igreja. Me disseram para calar a boca ou ir embora. E calar a boca não era uma opção para mim na época. Eu podia não estar certa na maneira como eu me comportava o tempo todo, mas o meu coração estava certo. Eu estava tão apaixonada por Deus que eu mal conseguia aguentar. Eu queria, oh meu Deus, eu só queria ensinar a palavra. E então... Veja, quando você tem um sonho de Deus, você tem que entender que você tem esse sonho, mas nem todo mundo tem. Eles não sonham o seu sonho, eles nem sempre entendem porque você está animado. E meus amigos me disseram que eu me tornaria uma fanática religiosa. Porque agora eu não queria mais fazer aquelas mesmas coisas que eu costumava fazer, eu não queria passar a noite inteira em uma festa, conversando com várias mulheres, sabe? Eu queria expulsar demônios e só... Sabe, crer em Deus. E então o ponto que eu realmente quero trazer é que se você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça e ser tudo o que Ele quer que você seja, às vezes terá que ser solitário. Porque nem todos os seus amigos querem ir para onde Deus quer te levar.
Eu posso te dizer agora, porque eu sei disso. Para alguns de vocês, a maior coisa que está te prendendo é a multidão com a qual você tem andado. Repetindo, alguns de vocês, a maior coisa que está impedindo vocês é a multidão com quem andam. Pode ser as pessoas com quem se assenta e almoça lá no trabalho. E você ouve elas contar piadas sujas e também resmungar, reclamar do trabalho e reclamar a respeito do chefe. E não é lá que você tem que estar. Às vezes você tem que se afastar da multidão. E em Salmo 1, versículo 1, há uma escritura muito valiosa. Bem-aventurado é aquele que não anda em sintonia com os ímpios. A Bíblia Amplificada diz: bem-aventurado aquele que não aceita o conselho dos ímpios. Não pergunte às pessoas o que deve fazer, se nem elas sabem o que estão fazendo. Se você vai receber conselhos, busque de alguém que pelo menos esteja vivendo com algum bom senso. Amém? Que não segue o caminho dos pecadores. Isso é importante. Nem se assenta na companhia dos zombadores. Vamos, não. Fique com pessoas que ficam fofocando sobre outras pessoas e julgando e criticando as outras pessoas. Você não precisa ouvir e nem ficar observando isso. Você enche o seu espírito disso e isso envenena você. Então, às vezes, você tem que ficar longe de pessoas assim. Vou te dizer a verdade. Quando deixei meu emprego lá na igreja, Deus estava me dando uma promoção, mas eu não me sentia promovida. Porque, na verdade, eu fazia a maior parte da pregação quando o pastor saía e era uma igreja de cerca de 3.000 membros. E então eu fui, fazendo uma reunião de 30, 40, 50, 60 pessoas e eu não achava que eu tinha sido promovida. E eu estava sozinha, correndo para cima e para baixo, indo para todos aqueles lugares pequenos e foi difícil, eu era sozinha. E Deus não me libertou em 5 minutos, ou em 10 minutos, ou em uma semana, ou em 6 meses, sabe? Foram anos. Vamos lá, você vai ser fiel até que Deus, Ele consiga fazer em você o que Ele quer fazer em você, para que Ele possa fazer através de você o que Ele quer fazer através de você. Vou dizer novamente, ei, você vai ser fiel. Você vai passar pela parte difícil. Você vai fazer o que Deus está te dizendo para fazer, se você é o único ser humano que você conhece que está disposto a ir tão longe com Deus. Não pense que você está chegando ao fim. Enquanto você estiver vivo e respirando, ainda pode sonhar novamente. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz em ter você conosco hoje porque vou ensinar algo que acho que muitos podem precisar. Eu escrevo muitos livros porque acho que os livros são incríveis. E você pode ler um livro e tirar algo dele, pode lê-lo novamente daqui a um ano e tirar mais alguma coisa dele. Este livro se chama Você Pode Começar de Novo. E nós todos precisamos de um novo começo, às vezes, cada um de nós. E nunca é tarde demais para ter um. Talvez o diabo esteja mentindo para você, dizendo que é tarde demais ou que o que você fez é muito ruim, mas Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, de quantas você precisar, desde que você seja sincero em arrependimento e realmente queira fazer a vontade de Deus. Talvez você seja alguém hoje que precisa de um novo começo para toda a sua vida, ou talvez só precise começar de novo a limpar o armário que vem tentando limpar desde o ano passado. 2 Coríntios 5, verso 17 diz:
Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura é. A velha se foi e a nova está aqui. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, toda a sua história ruim, é perdoada, esquecida, e você começa uma nova história. Mas isso não serve só para o dia em que você nasce de novo. A misericórdia de Deus se renova a cada novo dia. E você pode ter um novo começo sempre que precisar, sabe? Eu quero que você se lembre de que a sua história, ela não é o seu destino. Em outras palavras, o que você fez no passado não precisa ser repetido no seu futuro. Deixe-me perguntar, você está preso? Você se estacionou no ponto da sua dor e nunca superou esta dor? E você pode superar o seu passado? Paulo foi muito claro em Filipenses 3, quando disse: de resto, meus irmãos, deleitem-se no Senhor e continuem a se regozijar por estarem nele. Ele disse: não me importo de lhes escrever de novo as mesmas coisas. Isso não me irrita e é uma precaução para a segurança de vocês. E Paulo continua em outra parte de Filipenses falando que para ele existe algo que é realmente importante. A única coisa que é mais importante do que qualquer coisa é se esquecer do que ficou para trás e avançar para as coisas boas que estão por vir. E isso é algo que todos devemos fazer regularmente. Não devemos depositar confiança na carne, mas apenas em quem somos em Cristo Jesus. E sim, você pode ter novos começos. Sabe, todos temos vários sentimentos. E nossos sentimentos e emoções realmente tentam nos ditar que o que nós estamos sentindo é real. Mas são inconstantes. Os sentimentos são inconstantes. Eles meio que têm vontade própria, podem aparecer quando não queremos que apareçam e desaparecer quando queremos tê-los. Então, quero te dar uma sugestão hoje. Tome uma decisão de que você vai realmente começar a crer no que a palavra de Deus diz sobre os seus sentimentos. Eu posso me levantar de manhã e ir passar meu tempo com Deus, posso não sentir que Deus está lá, mas eu sei que Ele está, porque a palavra dele diz que Ele está. Agora, houve um tempo na minha vida em que eu baseava tudo no que eu sentia. Criamos tantos problemas baseando tudo em como nós nos sentimos ou até mesmo no que pensamos, porque nossa mente tem que ser renovada. Vou repetir isso. Se você é alguém que precisa de um novo começo, você pode ter um novo começo se precisar. E sabe o que o diabo vai lhe dizer? Que você não merece isso. O diabo é um mentiroso e precisamos nos lembrar disso. Tudo o que ele faz é mentir. É por isso que precisamos realmente conhecer e crer na palavra de Deus, em vez das coisas que ouvimos na nossa cabeça ou das que nós sentimos, sabe? O diabo sempre tentará nos dizer que precisamos pagar pelos erros que nós cometemos. Ou, se você quiser crer em algo bom para sua vida, ele dirá: quem você pensa que é? E dirá que você não merece. Sim, você não merece. Eu não mereço, você não merece, mas esta é a boa notícia. Deus nos dá coisas que nós não merecemos, contanto que creiamos em Jesus, nós recebemos o que Ele merece. Sabe, todos temos gigantes na nossa vida, todos nós temos. Muitas coisas que aparecem que são muito maiores do que nós. E neste livro eu falo de como você pode derrotar esses gigantes. Eu quero passar por esta lista com você, porque acho que vai ser muito benéfico, sabe? Uma fórmula para derrotar gigantes. Vamos falar do rei Davi e das coisas que ele fez quando ele enfrentou Golias. Primeiramente, Davi ignorou a crítica e a incredulidade dos outros e nenhum dos outros soldados enfrentou Golias, eles tinham medo dele. Mas Davi tinha uma fé forte em Deus, então ele acreditava que ele poderia derrotar o gigante.
E sabe, se você tem uma fé forte em Deus, então, não importa o quão grande seja o seu problema, você crerá que com Deus ao seu lado, você pode derrotá-lo, sabe? E quer saiba ou não, você é um vencedor. Você pode não se sentir como um agora, mas você é. As pessoas criticaram Davi por ele até mesmo pensar que poderia derrotar aquele gigante. Não acreditavam nele, disseram que ele era muito jovem, que não tinha isso nem aquilo. Mas ele ignorou tudo. E talvez algumas pessoas te disseram coisas que você precisa ignorar. Ou talvez o diabo tenha dito coisas que você precisa ignorar, sabe? Você pode ignorar a crítica e a incredulidade das pessoas. Em segundo lugar, Davi se lembrou das vitórias que Deus havia lhe dado no passado. Houve uma vez que ele matou um urso, sabe? E uma outra vez que ele matou um leão com as próprias mãos. E muitas vezes, quando nós temos um problema nos encarando, nós precisamos nos lembrar de outras vitórias que tivemos na nossa vida. Às vezes esquecemos o que devemos lembrar e lembramos o que devemos esquecer. E a Bíblia nos diz em várias passagens para nos lembrar das vitórias que tivemos no passado. Davi fazia isso até mesmo em momentos que ficava deprimido, ele se lembrava das vitórias que teve no passado. E então, se você está enfrentando o problema agora, pare e pense em pelo menos uma única vez na sua vida em que você teve uma vitória. Você pode se lembrar das vitórias que Deus te deu no passado? A próxima coisa foi que Davi falou palavras positivas de vitória e não de derrota. E ele falou palavras de vitória antes mesmo de realmente ter a vitória. E veja bem, no reino de Deus, no reino há uma lei onde dizemos que o crer, ele sempre vem antes do receber. Cremos em Deus primeiro, e então geralmente há um tempo de espera, um tempo de teste, onde Satanás trará dúvidas e tentará roubar sua fé. E em Marcos capítulo 11, a Bíblia fala da oração que remove as montanhas e diz assim: peça a Deus, crendo que você já recebeu e você receberá. Agora pense nisso. Você pede a Deus o que você quer, você crê que já recebeu e então você vai receber. Agora, ele não disse quando receberemos. Sim, há uma espera envolvida quando lidamos com Deus. E precisamos confiar que o nosso tempo é perfeito se estiver nas mãos de Deus. Agora, é claro, faríamos as coisas muito mais rápido do que Deus, mas Ele toma o seu tempo com as coisas e elas sempre são ótimas no final. Davi falou palavras positivas. Deixe-me ler o que ele disse ao gigante, porque o gigante estava provocando. Quem você acha que é? Você é pequeno demais, você é isso e aquilo. Neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos. A batalha é do Senhor. Ele entregará você em nossas mãos. Sabe, se você disser palavras positivas de vitória antes mesmo de você ter a vitória, e precisamos fazer isso. Eu comecei recentemente em todas as manhãs. A primeira coisa que eu digo é: este será um ótimo dia. Bem, como eu sei que será um ótimo dia, nem passei o dia ainda. Porque eu acredito que Deus é bom e que não importa o que vier contra mim, aquele ainda pode ser um ótimo dia. Se eu me lembrar de que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e que eu posso todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Quanto mais positiva a gente for, mais milagres de Deus nós veremos em nossas vidas. Fale palavras de vitória, fale antes mesmo de ter a vitória. Romanos 8 diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Bem, o que significa ser mais que vencedor? Este é um pensamento meu, mas acho que significa que você já sabe que tem a vitória antes mesmo de ter o problema. Isto significa que caminhamos e vivemos como vencedores na vida.
E nós não precisamos ter medo dos problemas, das coisas que vêm contra nós, porque sabemos que Deus está do nosso lado, e se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, a quem iremos temer? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que entre as milhares de pessoas que assistem ao nosso programa de TV, alguns de vocês têm alguns problemas realmente muito grandes, desafiando você no momento. E Deus quer usar este ensinamento hoje para encorajar você, de que Ele está com você e em você, e que Ele tem um bom plano para a sua vida. Ele quer encorajar você a não crer no que você sente, mas a crer na palavra de Deus. E se você precisar, apenas é tão fácil hoje, pegue seu computador e jogue em pesquisar a escritura sobre como superar os problemas. E sabe, você terá uma lista inteira de escrituras surgindo. Eu faço isso sempre, sabe? Se você está tendo problemas com a raiva e precisa superar, diga, mostre-me escritura sobre a raiva. Estou lhe dizendo, a palavra é cheia de poder. E quando você lê essas escrituras, especialmente se você as ler em voz alta e parar e pensar no que elas estão dizendo, elas estão cheias da unção de Deus e vão ajudá-lo, fortalecê-lo, e a sua fé se tornará mais forte se você buscar a palavra de Deus. Você pode declarar a vitória antes de ter a vitória se você crer na palavra de Deus. A próxima coisa que Davi fez foi usar seus dons e habilidades únicas que Deus tinha dado a ele. Ele não tentou ser uma outra pessoa. Muitas vezes, quando temos problemas, ligamos para alguém e dizemos, bem, eu sei que você passou por isso, o que foi que você fez? Bem, o que eles fizeram pode não funcionar para você. É por isso que temos que buscar a Deus para nos aconselhar. Não aos seus amigos. Não estou dizendo que é sempre errado buscar conselhos no amigo, mas se lembre de que você pode fazer o que fizeram, mas não significa que isso vai funcionar para você. Você pode até fazer a mesma coisa que fez antes com um problema semelhante e pode não funcionar desta vez. Porque Deus quer que você vá até Ele. O Espírito Santo que vive dentro de você é o seu guia. E Ele vai te guiar e te mostrar o que precisa fazer naquela situação. Veja, Saul realmente não achava que Davi poderia derrotar Golias, mas finalmente concordou em deixá-lo ir, dizendo, use a minha armadura. E colocaram a armadura de Saul em Davi. E Davi tentou se mover com ela e não funcionou para ele. Ele voltou até Saul e ele tirou e disse, não dá, isso não vai funcionar. Sabe, a armadura ou o plano de uma outra pessoa não pode funcionar para você. Davi tinha algumas pedras e também o estilingue, o que, claro, parecia ridículo. Mas o que quer que Deus unja na sua vida é o que vai funcionar para você. E Davi matou aquele gigante de 5 metros com estilingue e uma pedra e o acertou na testa bem entre os olhos e o matou. Mas ele fez isso da maneira que Deus o estava guiando e não do jeito que as pessoas estavam lhe dizendo para fazer. Deixe-me encorajá-lo hoje. Dê mais ouvidos a Deus do que as pessoas. Os apóstolos disseram em Atos 5, 29, nós devemos obedecer a Deus e não a homens. Você pode usar os únicos dons que Deus lhe deu. Não precisa ser como os outros. Não precisa se comparar com outras pessoas, sabe? Davi era totalmente dependente de Deus. Ele deu a Deus toda a glória. A nossa confiança não está no homem. Colocamos nossa confiança em Deus e somente nele. Então Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele nome de Jesus, o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar. Quando você tem um problema na sua vida, uma das coisas boas a se fazer é várias vezes ao dia parar e dizer, Jesus, há poder neste nome. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Neste dia, ouça, Davi estava declarando antecipadamente, neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos.
para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Eu amo isso. Isso renova minha fé só de ouvir isso, sabe? E sabe, você pode ser totalmente dependente de Deus e pode dar a Ele toda a glória por cada vitória que você tiver na sua vida. Provérbios 3:5 diz: apoie-se, confie e se entregue ao Senhor de todo o seu coração e mente, e não confie na sua própria percepção ou entendimento. No verso 7 de Provérbios 3 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu amo isso. Nem pense que você é inteligente o bastante para administrar sua vida, porque precisamos de Deus. Não importa quantas ideias brilhantes tenhamos, nós sempre precisamos buscar a Deus. Davi atacou o seu problema, ele não fugiu, ele correu em direção ao inimigo. E talvez agora você esteja num lugar em sua vida onde está se escondendo do problema, está ignorando o seu problema, você não quer lidar com ele. Talvez diga: eu estou orando por isso, sabe? Há tempo para orar, mas também há tempo para agir. E às vezes as pessoas usam a oração como desculpa, dizendo que estão orando por algo, embora Deus já lhes tenha mostrado o que elas precisam fazer. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à batalha, e eu amo isso. Correu rapidamente. E sabe, eu acho que ele correu rapidamente antes de ter tempo para olhar para aquele gigante. Às vezes nós olhamos e falamos e pensamos demais, sabe, nos nossos problemas, e quanto mais falamos e pensamos neles, maiores eles ficam e, em pouco tempo, ficam maiores do que Deus. Davi diz, ou melhor, Deus diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me honrarás e glorificarás. Davi atacou o seu problema. Ele correu para o inimigo. E deixe-me ler de novo. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e a atirou nele. Você também pode atacar seus problemas. Não precisa fugir deles, não precisa ter medo das ameaças do seu inimigo. Sabe, muitas vezes as pessoas sentem que estragaram o plano de Deus para suas vidas, sabe? Todos cometemos erros. Eu quero te encorajar a não desperdiçar os seus erros. Não precisa se sentir culpado para sempre por um erro que você cometeu. A misericórdia de Deus se renova a cada dia e a Bíblia diz que Ele não apenas nos perdoa, e tem pessoas que precisam ouvir isso aqui hoje, Ele não só nos perdoa, mas esquece os nossos pecados e não se lembra deles mais. Ele os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. E sabe, isso é tão bom que é difícil acreditar. Pense nisso. Oh, meu Deus e meu Pai. Ele os esquece e os remove para tão longe quanto o leste está do oeste, e ele não se lembra deles mais. Bem, precisamos fazer a mesma coisa. Muitas vezes passamos tempo falando de algo que Deus já esqueceu. Deus tem um plano para a vida de todos, mas somos muito bons em bagunçar, sabe? E quando fazemos isso, pensamos que é tarde demais para nós, que estragamos o plano de Deus para a nossa vida. Mas Deus me ensinou que o plano B representa o melhor. Nós servimos a um Deus que é absolutamente incrível e, honestamente, Ele pode fazer com que o plano B
seja melhor do que o plano A jamais teria sido, ainda que tivesse funcionado. Não posso explicar como isso funciona para você, mas só porque Deus é bom e porque Ele pode fazer o que Ele quiser fazer a qualquer hora que Ele quiser. Se você confiar em Deus para isso, Ele pode fazer tudo. Não tenha atitude, Deus, eu sei que eu estraguei o seu plano para minha vida, então agora eu vou ter que me contentar com o segundo melhor. Não, não tem. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, então eu sempre imaginei que eu teria uma vida de segunda categoria. Pensava que eu era estragada e que nada poderia desfazer o que me aconteceu. Eu iria sobreviver, mas nunca teria uma vida ótima. Bem, que grande mentira! Deus me deu uma vida fenomenal, mas eu precisei acreditar nisso. Ponha na sua mente que você nunca, nunca, nunca vai desistir. E você pode começar de novo. Deixe-me ler alguns dos títulos dos capítulos deste livro só. Eu quero que você queira isso. Me ajude, estou preso. Porque hoje é um dia diferente. Porque hoje é um novo dia. Superando o seu passado. Nunca é tarde demais. Tudo o que você precisa é de um momento. O que você quer dizer com isso, Joyce? Bem, você só precisa de um momento para tomar uma decisão. Agora, hoje mesmo, você pode dizer: eu vou ter uma nova atitude. Eu vou crer no que Deus diz, em vez das mentiras de Satanás. Eu creio que posso deixar e esquecer do que ficou para trás e eu posso ter um novo começo hoje, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia e hoje eu vou começar de novo. Talvez você esteja endividado, você precisa começar de novo, saindo da dívida. Talvez seja aquela garagem que você precisa limpar ou aquele armário que precisa limpar, que você começou e nunca terminou, e isso te faz se sentir muito derrotado. Talvez toda a sua vida precise de um novo começo. Talvez você precise de um novo começo no relacionamento. Talvez você esteja titubeando no seu casamento e esteja orando para que Deus mude isso, está esperando que a outra pessoa tome alguma ação, sabe? Bem, por que você não é o primeiro a tomar uma atitude? Pergunte a Deus o que fazer. Nós estamos sempre querendo que Deus mude a outra pessoa, mas talvez Ele queira mudar você. Em João 8 diz: se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer vocês livres. Peça a Deus que te mostre a verdade em todas as situações. Estou te dizendo por anos e anos e anos, eu achei que todos os problemas que Dave e eu tínhamos era culpa dele. Cara, fiquei surpresa quando Deus me disse que eu era o problema. Eu não queria ouvir isso. Eu chorei por 3 dias. Eu queria que o outro fosse o problema. Mas eu tinha uma atitude tão ruim e nada poderia ser consertado na minha vida até que eu enfrentasse isso. E no momento em que eu encarei isso, eu tive um novo começo na minha vida. Veja, você pode começar de novo. Não tem problema que não possa superar se você se lembrar que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Alguns outros títulos, você pagou por isso? Quem você acha que é? Derrotando gigantes inesperados. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Desistir não é uma opção. Não desperdice seus erros. Eu realmente amo esse. O plano B representa o melhor. Tem um novo sonho. Uau! Sabe, Deus fez muito na minha vida e eu posso realmente dizer que eu estou vivendo o meu sonho. Mas outro dia Deus me disse: você não está correndo para a base, você está pronta para rebater e prestes a acertar um home run, sabe? Veja, Deus estava me dizendo para não achar que estava chegando ao fim. Enquanto estiver vivo e respirando, você ainda pode sonhar novamente.
Temos sempre que escolher: eu vou andar em fé ou vou andar com medo? Vou andar em fé ou vou andar por aquilo que eu sinto? Existe a fé e existe o medo. O medo se apresenta como um sentimento. Mas a palavra medo, na verdade, significa levantar voo ou fugir de algo. E você pode sentir medo e ainda assim não se apavorar. Talvez você tenha que pensar nisso um pouco. Você pode sentir medo, mas ainda assim não ficar apavorado. Vou te perguntar algo. Esta é a decisão que eu quero que você tome neste fim de semana. Todo o dinheiro que gastamos para vir fazer essas coisas e as ofertas que nós recebemos aqui não pagam estas conferências, sabe? Tudo vai exatamente para onde nós dizemos que está indo, tudo para as missões. Se eu puder fazer com que você tome uma decisão neste fim de semana, se Deus puder me usar para te ajudar a tomar essa decisão, já valeu a pena. E aqui está o que eu quero que você decida. Você vai continuar a deixar seus sentimentos serem a base sobre a qual você toma suas decisões? Ou você vai ir além, deixando de viver pelos seus sentimentos e viver pela palavra de Deus? Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu não sinto, eu não sinto. As emoções, elas são o inimigo número 1 do crente. Além do diabo, mas ele usa suas emoções, sentimentos, para nos impedir de fazer a coisa certa ou nos levar a fazer a coisa errada. Quem concorda que os sentimentos nos atrapalham muito? E os sentimentos fora de controle podem fazer com que você tome muitas decisões erradas e você acaba fazendo as coisas por causa desses sentimentos e se arrepende por muitos e muitos anos. Sabe, uma má decisão, se for uma grande decisão, isso pode alterar toda a sua vida. Amém? Agora, a fé e o medo, elas são forças totalmente opostas. O medo dá ao diabo acesso às nossas vidas. A fé dá a Deus acesso às nossas vidas. Vou dizer isso de novo, eu não vou me apressar, sabe? Porque eu quero que entendam tudo. O medo. E se você quiser fazer uma pequena análise, significa que as falsas evidências parecem reais. O medo é o que dá ao diabo acesso à sua vida. Ele mente e se acreditarmos nele, então seremos enganados. É isso que é o engano, é acreditar em uma mentira. Mas o interessante é que no que você acredita, mesmo que aquilo não seja verdade, torna-se verdade para você. E é assustador quando você pensa nisso. Eu aprendi muito sobre a verdade nesses 45 anos, mas eu posso te dizer aqui e agora que eu ainda aprendo todos os dias e provavelmente ainda acredito em coisas que não são verdadeiras, mas que para mim elas são, porque ainda não descobri a verdade sobre elas. Quantas coisas você acredita sobre si que não são verdades? Ou coisas que acredita sobre Deus que não são verdades? Sabe, Deus não é a fonte de seus problemas.
E quando algo ruim acontece em sua vida, não é porque Deus está bravo com você ou está te punindo. E acredite ou não, bons pregadores não saem por aí só pelo seu dinheiro. É interessante para mim porque as pessoas falam com você de dinheiro aonde quer que você vá. E o único lugar que você fica bravo com isso é na igreja. Nós comemos num bom restaurante hoje e eles nos trouxeram a conta. Tudo que pedimos que você faça é ofertar algo para assim ajudar alguém ao redor do mundo. Por que será que as pessoas pagam 60 a 75 dólares para ir ao show de uma banda qualquer? Não dão a mínima para isso, mas quando alguém traz uma palavra de mudança de vida na igreja, eles vão lá só para pedir dinheiro. Lá vão eles pedir dinheiro de novo. Não sei por que falei disso, mas alguém deve estar precisando. Porque eu disse isso porque o diabo vem e sussurra essas coisas no seu ouvido, sabe? E você acredita. Vou repetir, em quantas mentiras você acha que acredita? Sabe, é assustador quando pensamos nisso. Veja, porque eu fui abusada, sempre achei que eu teria uma vida de segunda categoria e eu assumi isso, sabe? Eu me lembro de quando eu era criança e meu pai abusava sexualmente de mim semana após semana. E eu me lembro de pensar, eu nunca vou ter uma vida realmente boa, sabe? Talvez uma vida mais ou menos, mas nunca teria uma vida realmente boa. Mas veja, isso era uma mentira de Satanás, porque o que Deus me deu é uma vida bem melhor, sabe? Quero dizer, é sério, eu não tive apenas uma vida ruim por causa disso, mas Deus pegou o que Satanás quis para o mal e transformou isso para o meu bem. E eu tenho sido capaz de usar isso para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. O diabo, ele é um mentiroso. E não podemos esquecer disso. A Bíblia diz que nós temos que combater o bom combate da fé. E às vezes você tem que permanecer firme, manter a sua fé, porque tudo que você enxerga parece não estar funcionando. E tudo que você sente parece não estar funcionando. E tantas coisas acontecem conosco que simplesmente não parecem serem justas. E a vida não é justa, mas Deus é. Eu amo ensinar sobre o caráter de Deus. E eu amo cada parte do caráter de Deus, mas eu acho que a minha parte favorita é que Deus é justo. E o que isso significa? Que Ele transforma tudo que é errado em certo. Eu amo isso. Então veja, as pessoas não podem te maltratar e saírem ilesas. Se você tratar isso da maneira de Deus, eu tenho que enfatizar isso, porque se você não tratar as pessoas do jeito de Deus, então se eles conseguem te machucar, e se alguém machuca você e você passa a vida odiando a pessoa, então o diabo conseguiu exatamente tudo o que ele queria. Mas se você perdoá-la, não importa como se sinta, e orar por ela, como a Bíblia diz, se você os abençoar, e se você for tão longe a ponto de ajudá-los se precisarem de ajuda, o seu inimigo, ajudar o seu inimigo. Veja o quão estúpido isso parece ser. Mas vivemos no que parece ser um reino de cabeça para baixo, que na verdade está do lado certo. O último será o primeiro será o último. Se você quer mais dinheiro, tem que dar um pouco do que você tem. Tente ir em frente e apenas calcular essas coisas em seu cérebro e você ficará louco tentando entender tudo isso, sabe? Melhor é dizer, olha, eu não vou tentar entender nada disso, Deus, eu só creio. Se você disse, eu acredito. E ponto. Amém? Eu amo o fato de que Deus é justo. Eu ouvi pegar tantas coisas na minha vida que eram injustas e transformá-las para o meu bem. E eu te garanto que Ele fará a mesma coisa por você, mas não se você estiver amargurado
e vivendo por aí emburrado, sentindo pena de si mesmo, deixe-me dizer algo: todo mundo já foi ferido. Todo mundo já foi magoado. Todo mundo já teve perdas. Todo mundo já passou por coisas injustas na vida. E se você entrou aqui... hoje sentindo pena de si mesmo, porque a vida não tem sido do jeito que você achou que seria, então eu imploro a você que, por favor, abandone isto hoje. Não participe de mais uma festa de autopiedade. Apenas diga ao diabo: não, obrigado, eu estou mudando a minha vida agora, eu vou ser grato e agradecido pelo que Deus está fazendo na minha vida. Agora, a fé é extremamente importante porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uau! Porque qualquer um que venha a Ele deve acreditar. Todos digam acreditar. Devem crer em duas coisas. Número 1, que Ele é, que Deus existe. E número 2, que Ele é bom e que Ele é um recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Agora, não perca isso. Ele não é o recompensador de qualquer um, não é qualquer um que experimenta a bondade de Deus, mas aqueles que diligentemente buscam a Ele. Não aqueles que o buscam apenas na Páscoa ou no Natal, mas aqueles que diligentemente buscam a Ele. Vamos lá. Não apenas aqueles que buscam a Deus só quando tem uma emergência. É incrível como quando nós temos grandes problemas encontramos tempo para Deus. E como ficamos ocupados demais o resto do tempo quando tudo está indo bem. Ah, se soubéssemos que quer saibamos ou não, estamos desesperados o tempo todo. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos receber e caminhar no bom plano de Deus para a nossa vida. Deus já tem um excelente plano para a sua vida. Tudo já está planejado. Antes mesmo de você aparecer aqui nesta terra, Deus planejou uma incrível, uma maravilhosa vida para você, se você caminhar nele. E a maneira como você caminha nele é aprendendo neste livro maravilhoso que eu amo de todo o meu coração. Aprender o que tem nele e fazer o que ele diz. Sabe, o plano de Deus é tão simples que até uma criança consegue entender. Ler ele, crer nele e praticá-lo. Gosto da música que cantaram hoje. O caminho de Deus é o melhor. Cara, esta é a verdade. Ah, eu tentei fazer do meu jeito por tanto tempo. Quantos tentaram fazer do seu jeito por muito tempo? Alguns de vocês ainda tentam. E é por isso que estão aqui hoje. Adivinha? O seu jeito não vai funcionar e Deus, ele não vai mudar de ideia e ele não vai sentir pena de você. Ó, vamos lá. Tentamos fazer com que Deus sinta pena de nós? Bem, Deus, eu simplesmente não aguento mais isso. Deus sabe, eu vou desistir. Não, você não vai. O que aconteceu com o meu lindo copo de cristal? Sabe, eu bebo chá muitas vezes.
Antes das reuniões, isso mantém minha garganta limpa, mas quando tem batom ao redor da borda do copo, então eu bebo, eu fico com umas listrinhas que vêm até aqui. Então, vocês pegaram meu copo lá? Então, minha brilhante equipe fez um copo especial para mim. Não é legal? Onde conseguiram isso? A gente consegue qualquer coisa na internet. Qualquer coisa. E agora eu tenho um copo novo. Você não ama a palavra? Sabe, eu realmente amo a palavra de Deus. E a Bíblia diz para meditar na palavra de Deus. Em Josué diz, medite na palavra de Deus dia e noite, para que você possa absorvê-la e assim fazer de acordo com tudo que está escrito nela. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Meditar na palavra de Deus é como mastigá-la, é como, sabe, se você não mastigar bem a sua comida e engoli-la inteira, não receberá a nutrição dela. Mas quanto mais você a mastiga e mastiga bem, não só sente o sabor, mas você recebe a nutrição e as vitaminas dela. E a palavra é assim. A Bíblia diz que a medida de pensamento e estudo que você dá à verdade, que você ouve, é a medida da virtude, do conhecimento que voltará para você. Então estou feliz que esteja aqui, mas sendo honesta com você, se você for embora e nunca mais pensar sobre o que eu tenho dito aqui hoje, isso não te fará bem algum? E este é parte do nosso problema. Nós vamos e nos jogamos num assento em algum lugar e queremos que algum pregador ou algum professor faça todo o trabalho para nos alimentar e ficamos preguiçosos e não fazemos nada sozinho. Fico feliz que você esteja aqui, mas se você dissesse, olha, eu vou fazer uma dessas coisas, ou eu vou ouvir e te ouvir, ou estudar sozinho em casa, eu diria, fique em casa e estude sozinho. Sabe por quê? Porque você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Você tem que se aproximar de Deus por si mesmo. Gaste tempo pensando na palavra, meditando na palavra. Medite nela repetidamente, em sua mente. Todo esse tempo de inatividade que você tem quando sua mente vai para lugares que não deveria ir, em vez disso, pense na palavra e repasse várias vezes na sua mente. Você tem mais coisas dentro de você do que poderia imaginar. Se eu quisesse começar a fazer isso, eu poderia subir aqui e citar as escrituras o resto da noite, não porque eu as tenha memorizado, mas porque eu as tenho aqui dentro de mim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo trará coisas dentro de nós quando precisarmos. Em João 8, versos 28 e 29, os discípulos perguntaram a Jesus, e esta é uma pergunta que todos fazemos muito: o que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para realizar? As obras que Deus requer de nós. E Jesus disse: esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Não são nossas obras que Deus requer, Ele quer que creiamos nele. E se crermos nele, faremos as boas obras. Mas é aqui que a religião se confunde, sabe? Você não faz boas obras para que Deus ame você. Você recebe o seu amor como um dom gratuito e então você quer fazer boas obras porque você ama a Ele e porque Ele ama você.
E se você nunca aprender isso, então todo o seu tempo, você gasta todo o seu tempo, talvez lutando para fazer boas coisas, mas a razão pela qual está fazendo não é certa, então não há recompensa para você. Porque se a nossa motivação não está certa, então não recebemos a recompensa que Deus quer que tenhamos. Não é tão importante o que estamos fazendo, mas o porquê estamos fazendo. Amém? Por que você veio aqui hoje? Veio apenas para ver como sou pessoalmente? Sim, alguns de vocês vieram só para isso. Agora que isso acabou, você pode aprender algo. Cara, se eu fosse você, não importa os seus planos, eu viria para cá amanhã de manhã, sabe? Eu faria isso, eu ficaria aqui o dia inteiro e eu deixaria o diabo louco. Quer saber? Eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou ser um cristão forte, eu vou te dar o troco por tudo que você já fez comigo, diabo. E aí você diz, eu gostaria de ter mais fé. Apenas desejar não te dará coisa alguma no reino de Deus. Você não precisa do osso do desejo, mas da espinha dorsal. Você tem toda a fé que você precisa. Cada um de vocês aqui tem toda a fé que você precisa para fazer qualquer coisa e tudo aquilo o que Deus lhe pedir para fazer. Você tem toda a fé que precisa para passar por qualquer coisa que a vida jogar em você. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer. Oh, sim, você consegue. Você pode surpreender a si mesmo. São os nossos pensamentos que nos derrotam. Se você acredita que consegue, você consegue. Se acredita que não consegue, não consegue. Pela graça de Deus eu digo a cada um de vocês, Romanos 12, verso 3. Não pensem de si mesmos mais do que deveriam, mas pensem em si mesmos com juízo sóbrio. De acordo com a fé que Deus ele distribuiu a cada um de vocês. O que ele está dizendo aqui é, o que quer que você consiga fazer, se você consegue fazer uma coisa boa, se tem um talento ou um dom, nunca pense que isto te torna melhor do que qualquer outra pessoa, porque a única razão pela qual você consegue fazer isso é porque Deus te deu a fé para fazer. E deixe-me dizer algo, a humildade é uma das virtudes mais difíceis de se encontrar e é também uma das mais importantes que podemos desenvolver. Não pensar que é melhor do que as outras pessoas. Não olhar com desprezo as outras pessoas. Não julgar ou criticar as outras pessoas. Não olhar para as pessoas e pensar, eu nunca faria isso. Sim, acontece quando Deus deixar você cair de cara no chão. Vamos, isso é bom para você, não vamos servir sobremesa aqui hoje. Estamos comendo alimentos para crescer. Amém? E você ama isso, você quer crescer. Sobremesa é bom, mas você não pode viver só dela, senão você vai ficar doente. Nos foi dada a fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus queira que façamos. Você acredita nisso? Que você tem fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus quer que você faça? Eu disse que você tem fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus queira que você faça. Eu passei pelo inferno quando eu era criança. Você quer dar o troco no diabo por tudo que ele já fez com você? Então comece a ser bom para tantas pessoas quanto você conseguir ser bom. Abençoe a todos que se aproximam de você. Aprenda a palavra e viva de acordo com ela. Amém? Mas nós temos que escolher andar em fé. A Bíblia diz, andai por fé
E uma caminhada são vários passos diferentes que são dados juntos. E assim, para mim isso é como as escolhas. Temos sempre que escolher. Eu vou andar em fé ou vou andar com medo? Vou andar em fé ou vou andar por aquilo que eu sinto? A fé é a substância das coisas que esperamos e a evidência das coisas que nós não vemos. Então, quando eu vejo, eu não preciso mais da fé. A fé, ela é para o meio. Marcos 11, 24 diz que tudo aquilo que você pedir, crendo que você já recebeu, você vai receber. Mas ele não diz quando vai receber. Deus é esperto. Acho que essa é a escritura mais fofa quando nós entendemos. Acredite que você já recebeu, mesmo que não possa ver, isso é meu, já está a caminho. Eu creio nisso. E toda vez que você ficar desanimado e o diabo te disser que não vai conseguir, diga, está a caminho? Sim, está a caminho. Deus é fiel, está a caminho.